Existem por aí diversas séries forenses que mostram como funciona o trabalho de um perito criminal. E dentre elas, uma das mais recentes e também das mais legais é o DNA do crime, que abordam diversas situações na qual a polícia científica vai no local do crime realizar coletas, desde a impressão digital até amostras de DNA. E aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona essa identificação de pessoas através do material genético. A impressão digital, todo mundo sabe mais ou menos como que funciona, né? Na qual está relacionada com o padrão de risquinhos que nós temos nas pontas dos nossos dedos. Não tem uma pessoa que não tenha feito coleta de digitais ao menos uma vez na sua vida. Isso porque ela é bastante antiga, já tinha tomado forma no início dos anos 1900. Já a identificação das pessoas a partir do DNA, ela é bem mais recente. Começou praticamente na década de 80, quando os geneticistas perceberam que ao longo da molécula de DNA existem diversas sequências que são únicas de cada pessoa. Então a análise dessas sequências, assim como a análise dos risquinhos que nós temos nos dedos, é possível identificar qualquer um. Então é por isso que essa sequência de nucleotídeos do DNA levaram ao apelido de impressão digital do DNA, que em inglês é DNA Fingerprint. Eu vou explicar aqui para vocês como que isso funciona. E quem achava que esses testes de DNA são feitos a partir dos genes, está enganado. Até porque uma pequena parte da nossa molécula de DNA é composta por genes. E aí você pode ficar mais confuso, né? Porque na escola a gente aprende que o DNA é feito de genes e esses genes vão ser responsáveis por um caráter anatômico ou fisiológico da pessoa. Por exemplo, se a pessoa vai ter melanina na pele ou se ela vai ser um albino. Ou se a semente do Mendel vai ter cor verde ou amarela. E também se ela vai ter textura lisa ou rugosa. Acontece que a nossa molécula de DNA ela é de ponta a ponta feita por uma sequência de nucleotídeos, as famosas adenina, timina, guanina e citosina. E apenas uma pequena parte desses nucleotídeos são genes. Ou seja, vão passar pelo evento de transcrição e tradução para a síntese de proteínas, na qual essa proteína vai executar alguma função nas células no nosso corpo. A grande e maior parte dos nossos nucleotídeos do DNA não fazem isso, não fazem transcrição, ou seja, não são genes. E até se a gente fizer uma simples continha da porcentagem de nucleotídeos que correspondem a genes e aqueles outros nucleotídeos que não exercem essa função, a gente fica até chocado. É que, se a gente enfileirar todas as nossas moléculas de DNA, nós vamos ter ao todo 3.200 milhões de nucleotídeos sequenciais, sendo que deles, apenas 48 milhões são genes. Então, se a gente fizer essa simples continha de porcentagem de quantos 48 milhões de nucleotídeos, que são genes, corresponde ao total do material genético, isso daqui vai dar apenas 1,5% do nosso DNA. Ou seja, dentro do nosso DNA nós temos sequências de nucleotídeos que correspondem a genes e outras sequências que não fazem nada. São apenas nucleotídeos que fazem parte da estrutura do DNA. Como eu fiz aqui nesse esquema. O pessoal da genética até brinca que os nossos genes correspondem apenas à ponta do iceberg. E foi aí que na década de 80, um grupo de geneticistas descobriram que um tanto desses nucleotídeos que não correspondem a genes são únicos de cada pessoa, correspondendo então à impressão digital do DNA, sendo então essa parte do DNA que estamos falando no vídeo de hoje. E agora, se você já achou estranho que diversos nucleotídeos não correspondem a genes, vai achar mais esquisito ainda que uma parte deles possui uma sequência bem maluca, bem esquisita, como por exemplo, o que a gente chama de DNA satélite ou microsatélite, que são sequências repetidas compostas de poucos nucleotídeos, como essa daqui, GATA, que se repete em sequência ao longo do DNA. Essas sequências, em inglês, são chamadas de sequências tandem, tipo essas bicicletas tandem que possuem vários assentos. Aí o que acontece? Todo mundo tem essas sequências, só que o que varia é a quantidade de repetições. Então tem pessoas que possuem essa sequência aqui 4 vezes repetida, outras 6 e outras 8, por aí vai. E além dessa daqui, existem diversas outras sequências tandem no nosso DNA, sendo que o que vai variar entre as pessoas é a quantidade de repetições. Então, se a gente verificar o DNA de uma pessoa contabilizando todos os tipos de sequência tandem, cada pessoa vai ter um conjunto único dessas repetições. É por isso que eles são conhecidos também como marcadores moleculares ou marcadores genéticos, porque eles servem para identificar uma pessoa. Da mesma forma que a gente analisa o conjunto dessas linhas presentes nas pontas dos dedos e conseguimos identificar uma pessoa. Dessa forma, então, não existem duas pessoas que possuem o mesmo conjunto de repetições de sequência tandem, exceto apenas os gêmeos monozigóticos, que são aqueles idênticos. Nesse caso, eles vão ser iguais porque eles possuem o mesmo material genético. E quanto maior for o parentesco familiar entre as pessoas, por exemplo, pai, filho, irmão, tio, primo, maior também vai ser essa semelhança nessa quantidade de repetições, sendo ele também um indicativo de parentesco genético entre as pessoas. É por isso então que ele é tão utilizado na ciência forense,
indicando as pessoas no local do crime, assim como resolver problemas de graus de parentesco, como principalmente o teste de paternidade. Então agora a gente vai ver como que funciona a parte genética da impressão digital do DNA. Como que o pessoal da Polícia Federal faz para identificar a presença de uma pessoa no local do crime. Ou então como que a gente faz também para identificar um pai fujão. Primeiro de tudo, a gente precisa do DNA da pessoa. Isso pode ser obtido de maneira direta através de um exame de sangue, ou então através de células da pessoa deixadas no local do crime, que pode ser o próprio sangue dela, como células da mucosa bucal, deixadas em copos, canudinhos, e até mesmo do fio de cabelo. Lembrando que o fio de cabelo só vai funcionar se nele tiver presente o bulbo, ou seja, a raiz, que é lá onde estão presentes células do corpo da pessoa. O fio de cabelo é apenas um filamento de proteína, queratina. Aí, obtendo então a amostra do DNA, é preciso fazer um estoque dela, ou seja, precisa produzir uma quantidade significativa desse DNA para poder trabalhar com ele. É uma coisa que o pessoal da genética chama de amplificação do DNA, que eles fazem de uma maneira bem simples, utilizando esse aparelho aqui chamado termociclador. Dentro desse aparelho, eles vão colocar pinos contendo o DNA da pessoa, nucleotídeos e a enzima DNA polimerase, que vai ser responsável pela síntese e geração de novas moléculas de DNA através do processo de duplicação, que vai ocorrer ao longo de ciclos de temperatura dentro do aparelhinho, formando então um bom estoque de DNA. Aí, tendo então o DNA da pessoa em mãos, o próximo passo é recortar o trecho do DNA que tem a sequência standard de interesse. E os geneticistas fazem isso utilizando enzimas denominadas enzimas de restrição, que funcionam como tesouras moleculares, cortando o DNA em áreas específicas. Aí, tendo essa sequência standard, eles isolam e as separam utilizando eletroforese. E essa separação dos fragmentos tandem se dá por ordem de tamanho, estando diretamente relacionados com a quantidade de repetições presentes dentro deles. Então, nesse aparelhinho de eletroforese, numa extremidade vão ficar as sequências de maior tamanho, aquelas de maior comprimento, e na outra extremidade as de menores comprimento. E a partir disso que eles fazem análise molecular e identificação da pessoa, que vai ser feita a partir da análise de um conjunto de tandem. Da mesma forma que a impressão digital é feita a partir da análise de um conjunto de risquinhos presentes nas pontas dos dedos. Então, mais uma vez, existem diversas sequências tandem e dentro de cada sequência tandem, a variação de cada sequência presente nas pessoas está em relação ao tamanho. Em umas são menores e outras são maiores. E isso vai valer para todo mundo. O único caso que a impressão digital do DNA não vai vingar é se compararmos dois irmãos gêmeos do tipo monozigóticos, que são aqueles idênticos. Aqui no caso isso não vai vingar, porque eles possuem o mesmo DNA. Então vamos mostrar agora na prática como que funciona o teste de paternidade. Então a gente vai ter separado todo o conjunto de fragmentos tandem da criança, da mãe e dos supostos pais. E a referência para a nossa análise é sempre o material genético do filho, porque o DNA que a criança possui, ou ela recebeu da mãe via óvulo, ou do pai via espermatozoide. Então vamos começar por esse fragmento tandem. Veja bem, se a criança possui, ela tem que ter recebido de alguém. Da mãe não foi, então ela tem que ter recebido do pai. E dessa forma a gente exclui a paternidade do pai número 1, porque ele não possui esse fragmento, ficando então a possibilidade para ser o provável pai, o número 2 e o número 3. Esse fragmento não vai ajudar em praticamente nada, porque se a criança possui, tem que ter recebido de alguém, só que nesse caso ela pode ter recebido da mãe, porque a mãe possui o mesmo fragmento. E veja que na realidade é o caso, porque nenhum dos supostos pais possui tal fragmento. Aí, analisando esse de baixo, se a criança possui e a mãe não tem, tem que ter vindo de algum pai. Veja que agora, nesse caso, a gente consegue excluir o pai número 2 da paternidade, porque ele também não possui esse fragmento. Então, de uma maneira simples, a gente já pode excluir o pai número 1, o 2 e ficar com o pai número 3 como o verdadeiro pai dessa criança. Aí, na sequência, esse fragmento. Se a criança possui, tem que ter recebido de alguém. Da mãe não foi, então tem que ter vindo do pai. Dessa forma, a gente reforça a exclusão do pai número 1. Aí, para encerrar, esses 3 fragmentos que eu deixei destacado em vermelho, no começo da análise eles não são muito explicativos, mas após a gente verificar quem é o verdadeiro pai da criança, a gente nota que esses 3 fragmentos vieram diretamente da mãe, pois nenhum deles está presente no verdadeiro pai. Bom, e é claro que num teste genético de verdade, a análise ela é muito mais ampla. Por exemplo, essa empresa da cidade de São Paulo, ela analisa por volta de 20 a 30 diferentes fragmentos tandem, o que deixa uma análise bastante minuciosa. E de vez em quando esse assunto cai nos vestibulares, e a questão mais interessante que eu tenho é essa da FUVEST de 2008, que foi baseada em fatos reais, em uma tragédia, um tsunami que devastou a Ásia em 2004. Naquela situação, diversos bebês foram perdidos de seus pais, e teve no caso um bebê identificado como número 81, o qual foi reivindicado por 9 casais diferentes. Bom, é aquela coisa, né? Recém-nascida, tudo igual, aquela cara de joelho.
que até os pais ficam confusos, né? E no meio dessa situação, 9 casais reivindicaram a criança. E essa questão só foi resolvida a partir do teste DNA, conforme nós verificamos nesse vídeo. Então essa questão ela é muito boa, ela trouxe um trecho de jornal, passou diversas informações a respeito do DNA. Então ela descreve muito bem o DNA, falando que parte dele é dotada de sequências curtas de nucleotídeos, que se repetem diversas vezes. Ele só não dá um nome, mas o que ele diz aqui são as sequências tandem, os microsatélites. E fala também da impressão digital do DNA. Além disso, ele menciona que não existem duas pessoas com o mesmo padrão, exceto os gêmeos monozigóticos, né, aqueles idênticos, e que metade do nosso DNA a gente recebe do pai via espermatozoide e da mãe via óvulo. Então, para resolver o exercício, ele trouxe o padrão genético do bebê e 5 casais que pleiteavam a paternidade. Então, a partir dessa análise de DNA, a gente vai ter que descobrir quem é o pai e mãe dessa criança. E a melhor forma de a gente verificar isso é indo atrás de fragmentos de DNA da criança que estão presentes em apenas um único casal, como é esse caso aqui. Esse fragmento tandem, esse bebê recebeu apenas dessa mulher, assim como esse outro fragmento, no qual ele recebeu então do pai, esse outro aqui de baixo recebeu da mãe, e por último esse outro que também foi recebido da mãe. Então dessa forma a gente consegue excluir todos os casais, ficando com esse casal da alternativa C como os verdadeiros pais do bebê. E é dessa forma que foi solucionado o caso. E agora na perícia criminal, análise forense, o processo é um pouco mais simples. Após a coleta do DNA deixado no local, esse DNA é comparado no banco de dados, da mesma forma que se faz com a digital de dedo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma amostra de DNA deixado no crime, e aqui nós temos 6 suspeitos. Então é só verificar qual desses suspeitos possuem essa sequência aqui de fragmentos tandem, que é do caso desse indivíduo número 4. E para a gente fechar, um exercício que vai englobar tudo isso, que caiu na Unifesp em 2016, no qual ele traz então uma análise de paternidade e uma outra análise forense. Então aqui na letra A, ele pergunta se a criança é filha do suposto pai, então basta a gente verificar os fragmentos tandem, partindo sempre da criança e dando atenção maior àqueles fragmentos que estão presentes apenas no suposto pai, como é esse caso, como todos esses fragmentos, permitindo a gente concluir então que o suposto pai é o verdadeiro pai da criança. E no caso da identificação do suspeito, nós temos uma amostra de DNA local e a perícia tenta identificar se essa amostra pertence à vítima ou suspeito. Aí aqui a gente vê que essa sequência de fragmentos não bate nem com a vítima e nem com o suspeito. Então, na realidade, ela pertence a uma terceira pessoa que não foi identificada na cena do crime. É isso aí. Falou!